Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Bom dia a todos. Estamos iniciando aqui mais uma aula do nosso curso de Sistemas de Energias Renováveis no âmbito do IFPE Pronatec. Então, a aula de hoje, temos apenas 2 presentes. Imaginamos que seja basicamente por causa da chuva. Não importa. A gente vai tratar hoje das semanas 4, 5 e 6 que estão aí decorrentes em nosso ambiente. Essa aula que está ocorrendo está sendo transmitida ao vivo. Quem quiser, basta clicar nesse link, inserir nome e e-mail, assim já vai estar preenchida. É só clicar no botão entrar agora. Se for necessário aí instalar um sisteminha, o site vai ser indicado aí para vocês, né? Instale o sistema Webex. Aí não precisa ter medo, pode instalar tranquilo. A instalação é bem simples, tipo próximo e finalizar, e a estação está concluída. E a instalação está concluída. Então a semana 4 em si, a gente está falando, né? Na primeira aula a gente tratou da apresentação, semana 1, 2 e 3. Onde a gente tinha aqui, né, a segunda parte de sistemas operacionais. Nós vimos aí algumas brincadeirinhas no intuito disso. Aqui, na semana 4, nós tivemos aí uma aplicatividade interessante, né, que era como utilizar a internet. Então, só relembrando o que é que nós vimos na aula, no vídeo da semana nós temos os princípios de interatividade. Pode falar. Os princípios de interatividade, né, significa interagir basicamente com uma ou mais pessoas, tendo aí a internet como um fator de interseção entre essa comunicação. E basicamente, né, você tem que provocar, não é só basicamente a internet e você não conseguir conversar com as outras pessoas. A interação não é necessária, essa interação, essa ação, esse movimento entre as pessoas. É necessário interagir, conversar, perguntar, responder, coisas do gênero. Bom dia. E para essa internet funcionar, né, você tem um amplo aparato de redes de computadores aí funcionando ao mesmo tempo. Caso você queira conversar com uma pessoa que seja remota a você, e se você não tem esse aparato das redes funcionando, né, você não conseguiria estabelecer uma ligação telefônica, você não conseguiria mandar um e-mail, ou simplesmente, né, entrar em contato com outras pessoas através da internet, se essas redes não funcionam. Então, para você ter uma ideia, né, isso é importante, né, às vezes o pessoal menospreza esse tipo de conhecimento. A internet toda é baseada em conhecimentos de redes. Se não fosse importante, não existia internet. Ponto. Falando de internet, né, ela vem de origens aí do projeto da Força Armada aí, americana, onde ela tinha necessidade de conversar entre os diferentes quartéis, manter essas informações sempre atualizadas e não tinha qualquer tipo de recurso na época. A gente está falando de 1960, por aí. Eles foram tentando aí criar uma rede de computadores entre os quartéis, foram bem sucedidos, né? E foram interligando aí, começando a interligar outras universidades, até que você já tinha uma chamada CSNet, já quase perto daí, no final da década de 70, entrando para a década de 80, você teve a NFSNet, e essa basicamente foi um momento que as universidades chegaram com tudo, né? Aí, em menos de 10 anos, você interligou uma ponta dos Estados Unidos à outra, da Califórnia a Miami. Então, isso é fantástico, né? Em menos de 10 anos, né? É muito, muito, muito trabalho. É muito dinheiro. Esse cabo para suprir uma demanda dessa, né? 800 quilômetros, velho. Tem que ser uma fibra ótica. Fibra ótica é muito caro. Os equipamentos também são muito caros. Tem um cabo do UTP, baratinho, que é 50 centavos por metro, só passa 100 metros. Em 100 metros ele já
Não é, passou de 100 metros não é mais recomendado a utilização dele. Isso for um lugar remoto, esses cabos submarinos, né? São de fibra óptica, a gente tem até interligação da América com a Europa, América com a África, por exemplo. Então tem uma rede de computador, para vocês não ficarem com essa impressão, né, que é uma rede muito complexa, etc. Até no escritóriozinho que a gente trabalha, em casa, nós temos nossa rede de computadores. Ela pode ser cabeada, como essa aqui, ó, esse exemplozinho, ou não. Nas casas de vocês já são, né, pessoas mais modernas, possivelmente a rede lá da casa de vocês é sem fio. Você consegue acessar pelo celular, pelo notebook, pelo tablet. Então, a rede sem fio, ó, elimina a necessidade desses fiozinhos aqui. E, em vez de ter um hubzinho aqui, teria um hub sem fio. Então, o access point ou o roteador Wi-Fi que vocês têm aí nas suas casas. Esse roteador é o cara principal para interligar a rede interna para a rede externa. A principal função de um roteador é unir duas redes, basicamente. Fazer com que você chegue na outra rede e que a outra rede chegue até você. Então, falando de internet, né, começou na década de 90, bem simples, bem intuitivo aí, em escala mundial, e foi se alastrando e se modernizando de uma forma espetacular. Hoje em dia, a gente tem milhões de computadores em escala mundial aí conectados, bilhões, né, quiçá, utilizando um protocolo de comunicação chamado TCP/IP. O que é esse protocolo de comunicação? É basicamente umas regrinhas que regem como o computador deve se comportar na internet. Então, se eu pego o meu telefone e tento ligar para vocês, eu vou ligar para vocês, ó, e aí pessoal, beleza? Estou pensando em fazer a fraternização na nossa turma. Por exemplo, eu vou dando o assunto em si que a gente vai tratar. Dificilmente não. Primeiro eu vou discar o número de vocês, vai chamar. Quando vocês atenderem, a regra ou o protocolo pede que a gente se cumprimente primeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, como é que tá? Beleza, professor, tá tudo tranquilo. Depois desse cumprimento inicial, é que a gente começa a conversar. Bom dia, querida. Exatamente. A gente conversa, você tem seu telefone, é único, é seu, eu tenho meu telefone, é único, é meu. A gente conversa em si, trata do assunto, e geralmente depois de cada assunto desse, a gente se despede, né? Tranquilo, professor, tudo certo. Então, até mais, meu aluno. Até mais, meu professor. Vai lá e desliga a ligação. Aí de você, se você desligar a ligação sem ter esse protocolo final aí. E se for com mulher, então, nem se fala. Brincadeira. Conversando com a sua esposa lá, tá viajando, não sei o quê. Chegando aí 11 horas da noite, tá conversando lá, você no meio da ligação, ó, desligou, pronto, tá as coisas. Ela vai estar saindo, tá querendo sair com os amigos, não sei o quê, só que tá longe de casa, etc. A ligação tá ruim, já. Ele complicado, né? Isso tudo, né, é relacionado, né, a uma pilha de protocolos TCP/IP. Aí você tem uma cacetada de protocolozinhos, a comunicação toda em camada, tudo bonitinho. Né, como vocês não são de informática, né, a gente entra a fundo nisso no curso de MSI. A gente estuda cada camadinha dessa, cada protocolo que tem lá. Né? E, por exemplo, ainda não entendi um protocolo desse, professor. Então, quando você acessa o site do Google, por exemplo, você bota lá www.google.com. Se você observar, o site é modificado automaticamente. Ele inclui um prefixo lá, http://. Por exemplo, aquele site está sob aquele protocolo. É um protocolo de camada de aplicação, né, que está mais próximo do usuário. Então, na prática, né, eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau lá, e a cobra morta, né? Tem aqui www.google.com, por exemplo, e dá um enter. Você observa só o que você digitou, ó, mas se clicar aqui, ele completa. Você está dentro de uma rede www, que é a internet, e o protocolo que está associado é o HTTP. Se vocês não perceberam, né, outro protocolo funcionou aqui, que é um protocolo de conversão de nomes, que a gente nem viu. Então, basicamente, vocês só sabem quem é o Google. Aí esse protocolo respondeu, o Google tem esse número de identidade. Eu me conecto a esse número de identidade, baixo o site todinho, quando o site está aqui na minha máquina, ele é exibido. Mas é tão rápido que a gente nem percebe. Vou acessar outro site aqui, sei lá, lucianocabral.com. Esse tempinho é exatamente, quem é o lucianocabral.com? É um site da internet. Qual é o IP dele? Ele devolve o IP, que é um número de identidade único. Aí ele se conecta ao IP,
vê se tem site lá, baixa, quando o site está aqui, é que ele mostra. Aí tem uma série de protocolos que trabalham, e cada um faz um trabalhozinho específico. O HTTP mostra texto, imagem, vídeo, em formato bonitinho para você, por exemplo. O TCP, é o cara que está na camada abaixo. Se você está pedindo alguma coisa, ele vai trazer. Se essa coisa é muito grande, ele vai fatiar, segmentar, numerar cada coisinha dessa, vai mandando devagarzinho, um por um, e o TCP daqui vai recebendo. Quando está tudo completinho, ele ordena, remonta, deixa o site todo bonitinho para mostrar para você, por exemplo. Então, há uma série de comunicações bem interessantes, né? Isso direto. Exato. E você percebe isso mais facilmente, no site é mostrado muito rápido, o e-mail envia muito rápido. Você percebe isso facilmente num download. Quando você clica fazer download, alguma coisa maiorzinha, vai chegando. No finalzinho, ele remonta e salva o arquivo no disco. Aí quando você abre o disco, está lá bonitinho. Aí tem um trabalho arretado aí nesse meio. Dá até para mostrar um videozinho para vocês mais ou menos entenderem como é que funciona isso. São tudo códigos, né? Tudo, né? Não é código, não, mas foram códigos implementados que hoje estão funcionando. Fala da validação do GPS. A pessoa está lá na casa do Chico. Eu não sei onde é que ela está, mas eu estou aqui na ligação do computador. Aí eu estou indo no estado. Basicamente, o GPS vai pegando informações, né, e enviando informações para o satélite. O satélite é basicamente um espelho. Né? Você tem uma apresentação da pessoa. Né? Exatamente. Aí vai tendo esse espelho lá e tem um banco de dados central. Exato. Se você não quer ser rastreado, desliga o GPS, anda para onde você quiser, depois liga o GPS e agora você já está renderizado novamente. Verdade. Então, eu gosto muito de trabalhar com vídeos, né? Então, às vezes um videozinho, uma imagem fala mais de 1000 palavras, né? Imagina um vídeo em si. Então, eu tenho aqui um vídeo que mais ou menos mostra como é que trabalha esses protocolos. Deixa eu ver aqui como é que está o nosso som. Oi, 1, 2, 3, testando. Som 2A, 1, 2, 3, testando. Vamos falar como é que vai estar a sua qualidade da fala, porque eu gostei do cara, vou tentar testar o do avisado. Assim que subiu a rampa, na primeira sala direita. Então aqui, ó, passo os videozinhos para vocês entenderem melhor essa situação. Nesta apresentação, você verá como o modelo de referência de interconexão de sistemas abertos, ou modelo OSI, descreve o processo pelo qual os dados são enviados para uma rede. O modelo OSI é dividido em 7 camadas. Cada uma representa uma etapa no processo de preparação de dados para transmissão por rede. O processo começa na camada aplicação do host, que
que envia os dados, onde os aplicativos são conectados ao software de rede. Os dados a serem enviados são colocados em um pacote que passa por cada camada, acumulando informações de roteamento e acompanhamento até atingir a camada física, onde são enviados pela rede ao seu destino. Então, basicamente, funciona dessa forma. A gente nem percebe. Cada camadinha vai adicionando informações, vai sendo empacotado, protegido, até que, totalmente protegido, é mandado pela internet e chega no dispositivo final. Lá no dispositivo final, esse processo vai ser feito ao revés. Vai chegar esse embrulho todo bonitinho, ele vai ver remetente destinatário realmente para ele. Se for, ele abre, desempacota. Aí tem outro embrulhinho lá dentro. Ele checa novamente, realmente para mim, abre, desempacota, vai desempacotando até que tenha o dado lá bem protegidinho e aí você consiga enxergar. É basicamente quando chega um e-mail na sua telinha ou quando chega o site na sua telinha. Ainda bem que a gente só usa, né? Também, né? Além disso, ainda tem a codificação do sinal, decodificação. Um sinal é basicamente, né? Eu estou falando aqui para vocês, né? Estou emitindo um sinal. É uma onda no feixe eletromagnético. A gente colocar aqui algum tipo de... Eu estou gravando o som aqui, né? Quando a gente for editar isso, vai estar um monte de onda. Quando eu falo mais alto, a onda está maior, está menor. A pessoa está falando lá, ó, Luciano, está gravando e o volume está ficando muito pequeno. O que é que eu fiz? Eu peguei essa onda e dei um estouro nela. Pá! E quando eu dava um play aqui, esse alto-falante, você vê que é muito bom, né? Então, para mim, os vídeos sempre estavam bons. Aí, quando eu dei um play, o áudio estava insuportável, não dava para ouvir. Parecia que estava gritando. Eu joguei para o YouTube, aí o YouTube diminuiu automaticamente o áudio. Então, eu falava normal, quando eu jogava para lá, ele diminuía, parecia que estava falando bem baixinho, assim. Aí, eu coloquei o áudio, dei um ganho dele, então, como se estivesse gritando, joguei para lá, aí ele deixou o áudio como se estivesse conversando. Aí, resolveu o problema. Mas eu ficava com medo de deixar esse áudio tão alto que incomodasse vocês, né? Então você tem esse padrão de protocolos aí, essa suíte, né? Que não precisa saber de tudo, né? Se fosse de MSI, a gente estudava focadamente, né? Cada um desses protocolos, mas não precisa, você precisa saber que conhece, existe, né? Está lá para funcionar. Ele faz, né? A sua comunicação acontecer. Os servidores, né? São basicamente os computadores que provêm algum tipo de recurso. Quando você acessa o site da Google, por exemplo, tem um servidor lá do outro lado que está com esse site hospedado. Se você quer mandar um e-mail, tem um servidorzinho de e-mail que está fazendo esse trabalho para você. Não é do mágica, não. Quando você manda SMS, tem um servidorzinho na sua operadora que faz esse encaminhamento da SMS do celular do destino. Né? Os roteadores, né, que basicamente eles encaminham o tráfego de informações, né, que ele, basicamente, quando esse pacotezinho sai do nosso computador, né? É como se fosse um embrulho que você quer mandar para os Correios. Você quer mandar esse embrulho para São Paulo. Mas dá para você levar na mão, embaixo do braço, correndo? Até dá, mas vai demorar muito, né? Aí qual é a estratégia? A estratégia é utilizar os Correios, que basicamente seriam nossos roteadores, né? Eles vão passando de mão em mão, sai de Recife, chega na Bahia, sai da Bahia, chega em São Paulo. E de mão em mão, né, num caminho aí mais curto, eles conseguem fazer essa entrega de forma mais rápida e tranquila. Os provedores de acesso, geralmente, são as empresas que a gente contrata, né, para poder ter acesso à internet. Né, GVT, HTNet lá na sua vizinhança. São provedores. Os navegadores são só que a gente consegue visualizar páginas de web. Alguém tem alguma dúvida? Não consegue utilizar aí o navegador? Tranquilo todos vocês? Se tiver dúvida, você vai falar não. Faz. Hoje em dia, né, tem o Google Chrome, tem o Mozilla e tem o S7 aqui que vem com Windows 10. Né? Depende do problema. Tem que ver se realmente é dele. Porque o meu computador tem problema no navegador. Eu estou até consultando para fazer a informar. Tu não consegue chegar nem no site, nem no. Se tu instalar outro navegador. Agora, como eu faço para instalar É bem simples lá. Por exemplo, vou abrir o Edge aqui. Imaginamos que o Edge é da tua casa. Aí tu acessa lá o Google, por exemplo. O Google tem o próprio navegador dele. Você não consegue ver isso aqui, não? Mas eu acho que lá na parte do computador, aquele
no navegador. Não, mas é foi lá, eu estava pensando na internet e tal, e não, porque o problema Mas não é controle. Por exemplo, controle, acho que o navegador é uma forma de você ficar. Eu acho. Tem o Windows 10, o Windows XP, Windows 10, né? Mas já tem mais ou menos de padrão aqui, né? Ou se você tiver de navegador instalado, pode observar por aqui. Tu usava geralmente o quê? Firefox, Internet Explorer, Firefox, né? Então você pode ir lá e remover o Firefox e tentar reinstalar. Ou então, né, na própria instalação lá do Firefox tem a opção de reparar. Então tem que remover e tem que instalar o Google Chrome, outro navegador, que funciona. Vai mandando por e-mail lá, e a gente vai tentando ali atribuindo nota, né? Porque dá para fazer pelo celular, dá para fazer, mas depois você tem que fazer no computador, mas na verdade eu estou fazendo. Tranquilo. Se tiver um tempinho durante a semana, se precisar de computador, aparece aí. Geralmente estou aqui quarta, quinta e sexta. A gente vê um jeito de deixar alocado em um laboratório, estou utilizando o computador da biblioteca, por exemplo. Mas agora Não tem problema não. Tendo tempo, né? É só aparecer por aí. Não tem problema não. A gente tem aluno até do cabo aí, de abrir o link. Aqui é o nosso sitezinho, um exemplo do navegador, exibindo, né, uma página de internet, a nossa página do nosso curso. Tá bem bonitinha a página da gente. Cheia de atividade, muita atividade diferente. Para vocês não caírem na mesmice, né? Só mandar arquivo, só foto. A gente está tentando, cada semana, fazer uma atividade diferente. Para ir também estimulando a imaginação de vocês. Então, em termos de internet, né, basicamente os principais serviços é o www, que é a navegação em si. Beleza, meu velho? Seja bem-vindo. Envio e recebimento de e-mail. Né? Envio de arquivos e recebimento de arquivos com o protocolo FTP. E, obviamente, né, as demais questões, redes sociais, como o YouTube, Facebook e outros softwares de comunicação que a gente tem aí, basicamente, pela web. Né? Aí a gente colocou aqui também, né, quis ressaltar a questão de como fazer pesquisas na internet, né? Então a gente veio dando aqui essas informações aqui para vocês, né? A utilização das aspas, a utilização de file tape, por exemplo. É muito importante para vocês quando estiverem fazendo algumas pesquisas no Google. É específico. E quando a gente vem aqui, ó, www.google.com, eu coloco aqui EAD, IFPE, e dou um Enter, ele vai buscar na internet tudo que tem EAD, tudo que tem IFPE, e vai trazer para você. Aqui, quando eu boto isso aqui, ó, ele vai tentar encontrar esse termo aqui exatamente em algum site. Observe que aquela primeira consulta retornou 39 mil resultados. Essa aqui, 972. É diferente, né? Se eu buscar Luciano Cabral, toda página que tiver um Luciano, toda página que tiver um Cabral, não importa se é os dois, Luciano de Souza, José Cabral, está trazendo essa página. 500 mil de resultados. Eu só quero que seja Luciano Cabral juntinho, só separado por um espaço. 91 mil. Tem muita gente. Se for especificar de Souza Cabral, 13 mil resultados. O povo está falando de mim só. Observe que tem muita informação. E você pode ir adicionando fora das aspas, né? E era oficial da União, por exemplo. Ele vai só trazendo aí especificamente o que tem de Luciano de Souza Cabral e saiu no Diário Oficial da União. Para dar essas dicas de como obter informação, né? File tape é importante que ele vai puxar na internet só esse tipo de arquivo aqui, ó. Então, o que você quiser, puxar lá www.google.com. Quero um arquivo file tape PDF que fale sobre internet das coisas.
Só PDF, 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 PDF. É um tipo de filtro que você já faz na própria consulta. Em termos de segurança, é bom vocês terem um pouco de cuidado, manter seu Windows atualizado, seus navegadores atualizados, antivírus, anti-spyware, se vocês tiverem, né, instalados, também sempre todos eles atualizados. Eles geralmente se atualizam automaticamente. Aí vira e mexe, dá uma olhada lá e dá uma forçada de atualização. Porque você pode pegar algum tipo de programa malicioso, como esse daqui, né? Um vírus, geralmente, ele tem essa função, né, como se fosse o vírus da gripe, né? E principalmente se propagar. Então, ele infecta o computador e usa o computador para tentar se multiplicar. Danos. Deve ser uma palhinha dele, né? É um programa gratuito, né? É complicado. Geralmente eu prefiro programas que são pagos, né? Como esse aqui que a gente está utilizando, o WebEx. Aqui é mais tranquilo, né? É pago, é da Cisco, uma empresa confiável, né? Uma das empresas top do mundo. Mas se fosse complicar demais, a galera não ia conseguir. Aí eu vi todos os softwares de captura da vida e o mais simples que tinha era aquele lá. Aí eu tive que utilizar. Pode ser uma falha do próprio software. Eu rodei lá e foi tranquilo. Capturei, joguei no YouTube e acho que foi fácil demais. Acho que o menino não desenrolar. Aí fiz o passo a passo e lancei para vocês. Cavalo de Troia é um software que algum dia ele vai estourar. Da própria história do próprio cavalo de Troia, né? Em si. Onde foi um cavalo de madeira gigante, onde você escondeu os melhores guerreiros aí da batalha, deu de presente ao seu inimigo, como se fosse, né? Um gesto de solidariedade. O inimigo começou a comemorar, tomou um, etc. Todo mundo ficou bêbado, foi dormir, os guerreiros desceram, saiu matando todo mundo. Estratégia de guerra. Basicamente ele é assim, né? Tem um certo dia para ele estourar. Então a gente teve diversos cavalos de Troia aí que foram bem complicados. Bug do ano 2000, né? Tem um lá, Leandro e Kelly, estava lá, dia 17 de setembro, ele lá e impedir que o computador inicializasse, ficava aqui com uma carinha sorrindo e dando bico no computador. Aí tem que formatar, uma série de problemas. Mas nem precisava formatar, né? Só dar um comandinho que ele era limpo. O pessoal dos hackers, né, especificamente. Mas o que é mais perigoso para vocês são os keyloggers e os spywares, né? Que podem ser instalados remotamente ou localmente nos seus computadores. O que é um keylogger? É algo que fica capturando a tela, né? Spyware fica capturando a tela, né? Keylogger fica capturando o que você digita. Então alguém pode querer saber o que é que você está conversando no e-mail, no bate-papo. Aí manda remotamente instalar um keylogger ou instalar localmente e deixa escondido. Você, na inocência, vai conversar lá, conversar safadezas, aí alguém vai olhar e está lá tudo registrado, por exemplo. Um certo colega meu que pediu, né? Você não queria saber como é que faz isso, né? Como é que instala o keylogger? Eu vou lá, mostrei na inocência, não sei o quê, beleza? Era casado, tem 2 filhos, na outra semana ele estou solteiro, não sei o quê. Por quê? Eu não sei, né? Eu acho que ele fez isso em casa e pegou alguma conversa lá, não gostou e acabou se separando. Complicado. Para se prevenir, né, nunca você vai conseguir 100% de prevenção. É como sofrer um assalto. Como é que você não sofre um assalto? Não tem como. Você tem mais ou menos umas dicas que você vai evitando, né? Com o pessoal mais suspeito, você evita, pega distância. Mas uma situação mesmo é complicada. Então tenta só instalar programas de origem aí que vocês conheçam, né? Tentar utilizar algumas senhas seguras, tentar modificar essas senhas de tempos em tempos. Não anotar essas senhas em canto nenhum. Evitar a curiosidade, né? Chega um e-mail curioso, você não conhece, um link lá para você clicar, baixa aqui uma fotinha, eu posso colocar um sisteminha dentro de uma foto. Quando você baixar e visualizar a foto, o sistema é extraído e instalado. Pra você ter ideia. Então, uma foto é um arquivo compactado, como um arquivo em zip, por exemplo. Quando você coloca um monte de arquivozinho, um arquivo só. E um zip pode gerar um arquivo exe, por exemplo. Uma fotinha é um arquivo compactado, onde eu posso colocar outros arquivos lá dentro. Você abrir a fotinha,
descompacto. Principalmente se você não foi naquele site lá, tá chegando isso, né? Tente denunciar spam, que fica só caindo na pastinha de spam e você nem vê. Se você está no site, né, tentem certificar a origem desse site, né, especificamente, né, e evitar links enviados por e-mail. Tem uma cartilhinha que eu botei um link lá, né? Então, um Bradesco da vida. Geralmente, ó, você tem a confirmação que ele realmente é do Bradesco. Em termos de correio eletrônico, você pode ter softwares ou acessar pela web, como o Gmail, né? A maioria das pessoas utilizam, né, esse carinha. Basicamente, ele vai organizar aí as suas mensagens que você recebe por assunto, etc., agendar os compromissos. Você pode acessar por um navegador, né, ou por um software que é necessário você fazer as configurações dos protocolos que o seu servidor de e-mail exige, né? Possivelmente vai ser POP, que é um protocolo de recebimento de mensagens. SMTP, um protocolo só de envio de mensagens. Aí vai ter que configurar uma portinha, o servidor, usuário e senha, tanto de um quanto de outro, para o seu servidorzinho aí, o seu sisteminha funcione com o seu servidor de e-mail. Aqui a gente explica, né? Já que você é da área de informática, então não tem obrigação nenhuma de saber o que significa cada senha dessa, cada siglazinha dessa. A gente vai explicando para vocês. E no final, já no final da apresentação, ele deu um exemplinho de um VoIP, né, de conferências, que você tem basicamente o Skype, muito bem utilizado, tem até para celular, a gente consegue instalar no celular, né, troca mensagens, consegue ligar para os amigos, receber ligações. O Hangouts, da mesma forma, né, a gente ensinou para vocês na primeira aula como fazer uma conferência com Hangouts, para não ficar também sempre usando as mesmas ferramentas, né, hoje eu estou usando o WebEx e dando essa conferência para o pessoal. Onde o WebEx, né, um softwarezinho, a gente instala da Cisco, tem esse portalzinho aqui, eu organizo a nossa conferência que está sendo aqui, ó, exibida para o pessoal. Nós temos uma área de trabalho, um bate-papo, nós conseguimos ver aí quem está participando, ó, até agora, ó, nenhum convidado, o pessoal foi para balada ontem, está tudo dormindo. E o link que a gente mostrou para acesso a essa página em si, da nossa conferência, a gente colocou da mesma forma que a gente colocou da outra vez, aqui. Clicando nesse link, abrindo aqui a nova janela, vai chegar numa páginazinha desse tipo aqui. Só precisa colocar seu nome, lá, e um e-mail. Lá. A senha já está preenchida, ó. É só clicar em entrar agora, o cara já está dentro da nossa página. Se ele pedir instalar um softwarezinho, que é o próprio software da WebEx, não tem problema. É só permitir, ele vai fazer download, permite instalação, next, finish, já foi, já instalou e ele vai automaticamente exibir. Se o pessoal quisesse acessar essa conferência até pelo celular, também conseguiria. Vou tentar aqui, colocar aqui o link pelo celular para vocês verem que dá para acessar. goo.gl/w maiúsculo JMA. Bora, meu filho. goo.gl/w saúde, meu velho. JMA. Meu Google Chrome aqui está com um preço. JMA. Está
Parando direto o Google Chrome aqui, antes de finalizar a digitação. Dá uma reiniciada para ver se ele melhora. Quando você acessa o link, né, seu celular também ele pode instalar, ele vai mostrar qual é o... Deixa eu copiar o link aqui. Vou colocar para vocês, para ver se vocês conseguem ir. O link é esse daqui, ó. Vocês terão acesso à mesma telinha. E o WebEx também tem a versão para celular. Aí quando vocês for entrar, ele vai dizer, ó, tem que instalar esse sisteminha da Google Play aqui. Você instala, e aqui você já estaria escutando a nossa conversa e visualizando a nossa telinha. No mais, exatamente. Vai dizer, ó, não tem instalado, instala, por favor. Aí vai instalar, depois vai ter o acesso, e essa foi a semana 4, bem tranquilo. Em termos de atividade, a gente bolou uma atividade diferente, né, do que, não sei se vocês que já estudaram EAD aí, já tinham tido algum tipo de experiência com aquele tipo de atividade. Até os professores têm medo de fazer aquela atividade, porque nem o professor sabe fazer aquilo ali, né? Sabe criar e configurar aquela atividade, né? É uma atividade de avaliação por pares, a gente chama de laboratório. Só para relembrar aqui da atividade. Então, geralmente, você tem algumas fases, né? Observe que a gente está tudo configuradinho aqui, ó, bonitinho. E teve a fase da configuração que a gente configurou, teve a fase do envio. Essa fase do envio, vocês estavam liberados para enviar. Deixa eu ver aqui, tarefa enviada. Muita gente que não enviou também, né? Está lá. Você envia. Aí parou o envio. Aí para a fase de envio, começa a fase de avaliação. O sisteminha sozinho vê quem foi que mandou e tenta atribuir avaliadores a isso, para essa sua avaliação, né? Observe que teve Jailson e teve Jéssica para avaliar de Lucas, de Recife. O de Juliana teve Antônio e teve Adriano. Aí eu fui olhando, né, quem conseguiu avaliar, ótimo. Aí, porventura, alguém que não fez aqui a avaliação, para não ficar prejudicado, eu fui lá e avaliei, para ter pelo menos 2 avaliações. Uma avaliação por pares, né? Pelo menos um par de pessoas avaliaram de 2 opiniões específicas da sua avaliação. Abriu semana passada e a gente estendeu um pouquinho. Aí ontem fechou o envio, aí ontem abriu para avaliação. Aí fica até amanhã, meia-noite. Aí para essa avaliação e entra a fase de classificação. É onde eu vejo se a galera avaliou, se avaliou a boi, você pode ter uma rixa, né? No sorteio, por azar, caiu aquela rixa lá. O cara botou 0 de proposta. Não, tem essa fase de classificação que eu vou lá e o cara tá de sacanagem. Eu vou lá e corrijo a nota que o cara deu. E o número tem que ser par. A gente pode colocar quantas pessoas quiser, né? Aqui eu preferi 2 só. E aí a gente encerra de vez. A gente estendeu um pouquinho porque tem algumas pessoas que não conseguiram mandar no prazo. Aí eu tentei fazer a avaliação deles, eu não consigo de jeito nenhum fazer a avaliação se não tem um envio para cá. Aí eu abri um pouquinho e pedi para as pessoas que tinham mandado por e-mail, por fórum, mandar para cá para eu poder avaliar, porque eu não consegui avaliar de jeito nenhum. Por exemplo, essa menina, como é que eu vou avaliar ela? Não mandou? Não tem como avaliar. Aí estava mais ou menos assim. A pessoa tem mandado por e-mail e nas outras formas eu consigo atribuir uma nota mesmo sem envio, né? Aqui, de jeito nenhum. É por isso que eu pedi e estendi um pouquinho esse prazo. Isso nem eu sei. Deixa eu ver aqui. É assim que está salvo. Mas pode ser. Depois que tu instalou o software, tenta acessar o link novamente. Tranquilo. Que aqui nem eu sei assim. Ele fica aqui, deve ser 1, 2, 3. Deve ser.
Mas eu não sei se é realmente não. Aqui a gente está tratando aqui como acessar via celular, tá, pessoal? Para quem está acompanhando aí de fora. Ninguém. Dúvidas sobre a semana 4? Todas? A atividadezinha lá é basicamente para... Tudo aquilo que vocês pedem, a rede social, a broker, a estrutura, todo aquele processo, eu não consigo. Tranquilo. A gente faz aqui agora. Qual era o nome do software? Lembra? Não, software captura que a gente sugeriu na atividade. CanStudio, né? Baixa aqui, CanStudio. Atividade. Levava vocês para fazer esse download aqui, né? Do CanStudio. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Pedir para vocês clicarem nesse botãozinho, baixar. Você vai tentar aí fazer o download sozinho, certo? Perder de tempo. Se quiser adiantar, pode clicar em Middle aqui, ou em Direct Links. Já adianta. E já manda baixar e já manda instalar automaticamente. Aqui. Você vai verificar a segurança desse arquivo. Confirmado. Vou instalar. Sim. Next. Tem que cair essas telinhas tudo na instrução. Next, next, next. Instala. Next. Finish. Launch no estudo. Aí teria esse carinha daqui, já aberto. Ao mandar gravar, ele iria capturar parte da tela. Você iria fazer o fechar e depois ia salvar o arquivozinho que você capturou. Teste. Salvar. Pode ter algum tipo de erro. Né? 1, 2, 3 mesmo. Eu vi 3 bolinhas lá, deve ser 1, 2, 3. E aí você vai dar o nome específico, né? Deixa eu salvar aqui de novo. A qualquer momento você pode especificar a área da tela que você vai querer salvar, né, especificamente. Se é a tela inteira, se é só uma regiãozinha, se é uma região fixa, se é uma janelinha. Aqui a gente está gravando a área inteira, com um vídeo com uma qualidade imensa. Aqui tá, clicou em um botãozinho aqui, ó, o que você estiver fazendo aqui está gravando. www.google.com, sei lá. Mas dá para ver. Não, só dá uma fazer uma que só viu os técnicos. O que aconteceu? Eu nem vi o que estava tudo certo, e ele meia hora, já está 11h30, quando um aluno esforça na passada. Pelo menos ele é coisa. Aí eu falo, tranquilo. Aí salvou aquele arquivozinho, deu parar, salvou o arquivozinho, acabou. Isso que a gente fez, ó. Abri uma abazinha, né? Digitei google.com. Entra. Está gravado. Região que você quer gravar. Aqui está a tela inteira. Não precisa fazer nada. Do jeito que ele chega, é só clicar no vermelhinho. Tranquilo. Se eu estou gravando aqui a tela inteira,
O que você fizer aqui, ele está pegando. Aonde? O que vocês iam fazer é clicar no vermelhinho, fazer o que eu pedi, depois clicar no azulzinho. Aí ele ia dizer, salve, qual é o nome do arquivo? Você dava o nome do arquivo. Eu pedi para acessar. Azul é para parar. Eu quero acessar o site www.google.com. Acessei. Tem que mandar um e-mail. Beleza. Vou no e-mail lá. Pessoal. Aqui, pode falar. Está gravando? Está gravando. Enviar. Pode ser. O algoritmo de compressão do AVI, né? Não estava funcionando. Aí ele não comprimiu o vídeo. Deixar o vídeo gigante. Pode ser. Depois que eu dei recorde, assustei, eu estou fazendo, estou gravando. Aí depois eu volto lá, aí deixo lá. Parei a negócio. Aí o que você conseguir parar, parou. Beleza. Aí ele apareceu em São Paulo. Transmitindo vídeo ao vivo aí pelo Facebook, etc e tal. Pode transmitir ao vivo aí essa transmissão. A gente vê o que foi gravado, para não desenvolver. E a qualquer momento pode concluir a transmissão também. Ao vivo no Facebook, isso aqui. E isso tudo está sendo gravado. Ao concluir, se a gente quiser publicar, a gente consegue publicar lá. Cansei, fiz tudo que o professor pediu. Salve. Tem que dar um nomezinho. Captura. Lulu, sem rima. Pronto. Ele vai tentar salvar lá. Pode dar algum tipo de erro quando o arquivo é muito grande. Ou esse carinha daqui. Ele salvou, mas ele não consegue abrir ó, o arquivo. Deve estar um arquivo muito grande. Eu demorei muito aí fazendo esse procedimento. E também a qualidade está topada. Está no máximo possível. Ele fica aqui, ó, na loucura. Ele tem um aplicativo aqui, ó, que ele daria o play nesse arquivo que a gente salvou. Ele geralmente salva o arquivo na pasta de vídeos, né? A gente consegue verificar. Como é um software gratuito, né? Não dá para confiar demais, não. E para o vídeo não ficar muito grande, ainda tem a opção das pausas, né? Faz alguma coisa, pausa. Tira da pausa, faz a outra, pausa. Faz a outra, tira da pausa, faz a outra, pausa. Vídeo. Documento. Cadê meu computador? Isso. Está por aqui, ó. 2.23 GB esse vídeo. Aí é exatamente o erro que ele não conseguiu compactar, diminuir, deixou o vídeo de tamanho normal. Possivelmente, se o vídeo for muito grande, você foi o vídeo alguns segundos, estava com 2 GB, teu HD estava com 6 GB livre, ele estava fazendo um arquivo com 6 GB. Como esse aqui tem muito livre, né? Exatamente. O tamanho correto ficaria até meio GB. É suficiente. O ruim dele é que ele não consegue gerar em MP4. MP4 é um arquivo que é uma computação topada, né? Então, ó, esse vídeo de meia hora que a gente faz, com esse carinha, é impossível de ser utilizado. Aqui a gente usa o Active Presenter e já consegue fazer esse tipo de conversão mais tranquila, né? O Active Presenter é outra opção que eu dei o link lá no fórum, né? Para a pessoa que não está conseguindo fazer com o normal. Também a instalação é bem simples, só que ele você precisaria, ele abre aqui, ó, precisaria dar uma nova captura. Daria o nome da captura aqui, captura aluno. Vai capturar a tela inteira. Oi? Eu coloquei no fórum lá. Dá uma start da captura, Ctrl N para finalizar. Aqui a gente fala, conversa, faz aqui os procedimentos. O ruim dele
Ctrl N para finalizar. É esse que eu uso para editar, fazer todas as nossas aulinhas. Tem que sair dar o play aqui, verificar toda a captura. É aqui que eu faço, ó. Tem um vídeo lá com um áudiozinho. Eu venho aqui no volume e observe só um link, como é que vai ficar. Aumentou substancialmente. E para gerar o arquivo, aqui ele tem um monte de opção. Esse cara é gratuito também. Eu posso fazer a simulação HTML5, gerar um Excel, gerar um PDF, gerar um vídeo. E formato? MP4, que é o formato mais enxuto possível. Dá um OK, vai processar e gera o arquivo. Foi a outra opção que a gente deu lá. Não é tão simples como o outro, mas é uma saída. Vamos salvar aqui. Aí no YouTube aqui, tem essa telinha, né? Se ia logar com seu usuário, clicar aqui, ia cair aqui, nessa telinhazinha. Aí na página do vídeo, você clica, segura, puxa e solta. Só que o senhor tem que deixar pouco, né? Não listado só. Tem gente que colocou privado. Quando eu fui ver, só ele veio privado. Não listado. Somente. Aí isso aqui, ó. Não listado. Não listado. Somente. Era clicar aqui e clicar aqui, ó. E também tem essa captura aí de tela lá mostrando. E quando tivesse concluído aqui, aí tem gente que não clicou em concluído. Pegou esse link aqui, mas não clicou em concluído. Tem que clicar em concluído, que é o OK do seu para o YouTube receber esse carinha, né? Clicando em concluído, pegava isso aqui e colava lá na tarefa. Somente. Aí eu de casa ia acessar esse link. Ia ver o que é que você fez. E dava nota. Aí clicou ali, pode deixar ali, pode sair. Se o computador não desligar, beleza. Ele vai mandar. Que é o que eu fiz basicamente da outra vez aqui, né? Eu deixei o computador aí enviando a nossa aula, enviando. Quando eu cheguei em casa, já tinha ido. Mas eu peguei o link, mas que piada, para uma página branco, ele abriu. Talvez seja concluído, né? Sim, pode ser. Aí tu testa. Antes de enviar, tu ia lá e acessava o link. Então, se enviar para o professor falava em branco, ele abriu. Vocês que estudaram já na EAD, vocês já tiveram algum tipo de experiência com esse laboratório de avaliação? Não estou dizendo. Aí a gente está mostrando o quanto vocês são importantes, né? Vocês conseguem avaliar os arquivos dos seus colegas. E nas duas últimas semanas seria o Word. Alguém nunca usou o Word aqui? Tem dificuldade de usar o Word, fazer documentos de texto? Tranquilo, né? Então, a gente pegou um basicão mesmo, o cara precisa para fazer um trabalho e abordou em tópicos aqui interessantes, né? Ótimo. O processamento de texto, né? Como acessar, como fazer a digitação. Aqui eu capturei a tela, né? Mostrei também nos vídeos como fazer algumas coisinhas dessas. Enaltecemos o padrão, que é DOCS, ou DOCX, ou ODT, depende da suíte que você utilizar. Em suíte paga, como a Microsoft Office, suíte gratuita, como essa daqui. Essa daqui é muito boa, da PS Office. Eu uso aqui no trabalho. Em casa eu uso Microsoft Office. Então, basicamente, ele trata o que é o processador de texto, para que serve, como utilizar. Vem informando o que é uma barra de título, aqui, o que é uma barra de menu. Isso aqui a gente chama de faixa de opções nessas versões mais atuais. Barra de ferramentas, alguns linkzinhos específicos.
aquela barrinha lá de baixo é uma barra de status, dá nome aos bois, basicamente. Eis a questão, basicamente, como é que eu faço para escrever texto? Né? Pode ter alguém com essa dúvida, né? Como é que eu faço para iniciar um texto? É só digitar, basicamente. Abriu a telinha lá, está com a página branca, vai digitando. Agora, essa digitação tem que tomar um cuidado, né? Tem gente que tem manias, né? Entre uma letra e outra, entre uma palavra e outra, sempre um espaço. Nada de 2, 3 espaços. Um espaço só. Porque se você der mais de um espaço, no final, quando você pedir para justificar, deixa tudo certinho, ele não vai justificar. Vai parecer que está alinhado à esquerda. Exatamente. Eu tive esse ensinamento da pior forma possível, né? Que eu fui trabalhar e não sabia, aí fiquei dando mais de um espaço, etc. Aí no final, quando eu fui formatar o negócio, eu não formatava de jeito nenhum. Aí é que descobri uma função de localizar e substituir, né? Mandei localizar 2 espaços para substituir por um espaço. Aí fiz isso 3 vezes, aí zerou. Todo qualquer espaço a mais. Resolvido. Algumas teclas de atalho, né? A gente já viu essas teclas que eu de acessar. A gente tenta explicar como é que ela funciona em cada programinha, no Word, o que ela faz, né? Só move o cursor para o início da linha, final da linha, no início do documento, final do documento, tela anterior, tela seguinte, para vocês ficarem também com essas ciências. Exatamente. Exatamente. Então, como é que eu faço selecionar uma palavra, um texto, uma linha? Para quem já conhece, parece chato esses 2 capítulos aí. Então, se você já sabe, parte da atividade, faz a atividade, já fica ali, tá ligado? Porque a gente é obrigado a dar esse curso de informática básica mesmo. Mas tem gente que precisa dessa informação. Aí tem que deixar o mais mastigadinho possível. Até quem já conhece pode parecer chato. Então, parte da atividade já faz, sem estresse. Quem está explicando o que é um parágrafo, como selecionar um parágrafo, um texto inteiro, uma tabela. Às vezes a gente não pode menosprezar, né? Eu já vi concurso, né, que perguntava lá, para você selecionar o texto inteiro, o cara desenrolado, Ctrl T. Aí ia lá, eu não tinha Ctrl T como resposta. 4 cliques no mouse. O cara não soubesse esse detalhe, perdeu a questão. Alguém entrar na vaga dele, por exemplo. Selecionar um parágrafo, né? Uma palavra, 2 cliques no mouse, um parágrafo, 3 cliques no mouse. Aí seleciona um parágrafozinho. Se não tiver a informação que você sabe na resposta, tem que saber de tudo. Como seria um espaço em branco? De uma maneira, mas não dando a teoria, de outra forma. Exato. E todo o ensinamento que a gente está dando aqui tenta fazer na prática. Né? Essa técnica certa, a gente explicou mais ou menos como é que ela funciona. Ela só prescreve caracteres, né? E apaga o que está lá. Não entendi, não. Abre o Word e faz. Não entendi, não. Isso aqui não. Deixa eu ver se o Luciano falou, é verdade mesmo. Porque eu posso errar também. Na forma que expressar aí essa informação para você. Tem a informação aqui. Você está acostumado a voltar o cursor para cá e com o digital, as palavras empurram um pouquinho para lá. A não ser que um insert ela sobrescreve. Vou apertar insert para ver. Apertei. Aqui não foi não. Aí insert. Então, com o insert ativado, o padrão é que quando você escreva, ela só escreva, apague o que tem à direita da sua telinha. Quando você desativa ela, ela volta ao normal de novo. Mas aqui é certo, o pau é aqui do lado. Não sei o que deu na cabeça do computador, não. Mas tudo bem. Apertei a tecla, em vez de função, apertei Ctrl. Aí deve ter um atalhozinho para hibernar. Também. É a questão da memória RAM, que é randômica, lembra da pegar a primeira aula? E a memória secundária, que ela a randômica, né, precisa do computador funcionando aí para funcionar, precisa de energia, né? Especificamente ela é volátil, né? A não volátil não precisa de energia em si. Então
Então, você tem que colocar o que você está fazendo na memória não volátil. Se faltar energia agora, está guardado. Como efetuar correções no texto? Usando delete, backspace, né? O botão voltar, né? O Ctrl Z, que é interessante, né? Está fazendo algum textinho lá, fez uma besteira, Ctrl Z, volta, sem problema. Essa diferença entre o Ctrl X e o Ctrl C e Ctrl V, né? O recortar e o copiar. O recortar é como se eu tivesse pegasse esse paninho aqui e cortasse esse pano. Você vem com a tesourinha, corta e fica o buraco. Coloca o pano aqui, tirou um pano daqui e colocou aqui, né? Isso é o recortar em si. Então, quando você pega uma revista e vai recortar alguma coisa para colar na tarefa do seu filho, fica um buraco na revista. Quando você copia alguma coisa, você tira uma xerox, duplica, né? Então, se você tira a xerox da revista, a revista fica intacta, você recorta, pega aquela cópia e cola lá na tarefa do seu filho, a revistinha fica intacta. Basicamente, ele está explicando o que é o mover, o recortar e colar, e o que é o copiar. Para quem tem algum tipo de dúvida. Tendo dúvida, não hesite. Abra lá o Word e faça o teste. Luciano, ele falou que Ctrl X recorta. Ctrl X, recortou mesmo. Colar. Ctrl C, copia. Ctrl C, Ctrl V. Copiou. Tentem fazer na prática. Como salvar um arquivo, né? Como abrir. Isso tudo tem particularidades e essas teclas de atalho são padrão do Word. Outros softwares podem ter outras teclas de atalho. Ctrl S, por exemplo, para salvar. Ctrl S no Word seria já para sublinhar um pouquinho diferente. E como fazer a formatação de texto, né? A parte de opções ajudam a fazer esse tipo de formatação. Então, você tem um textinho lá específico e você consegue aí ir alterando, né? Um tabzinho para dar o espaço para parágrafo inicial. O que é o centralizado, o que é o a direito, o que é o justificado, o que é o aumento de fonte, o que é a diminuição de fonte, o que é a troca da fonte. A tabulação geralmente é o que tem maior dificuldade, né? A tabulação é você trabalhar de formas diferentes no mesma linha, né? Então você observa essa linha aqui, ou ela é à esquerda, ou é centralizada, ou é à direita. A tabulação você consegue dar 3 alinhamentos de parágrafo numa linha só. É basicamente entrar aqui e você fornecer aí como é que vai ser esse alinhamento centralizado. Aqui, diz como é que é. Como é que vai ser isso daqui? Alinhada direita, por exemplo. Aqui mudou, né? Do nada. Centralizado. Alinhada direita. Você teria textos aqui, textos aqui. Ali não está alinhado à direita, não. Pegou, não. Direito. Onde foi esse direito? Está meio maluco. Mas na dúvida, seleciona aqui, ó. Esse ponto aqui que eu quero direito. Calma, safado. Obedeça. Obedece. Aí para você ter, aqui está alinhado à direita, aqui está centralizado e aqui está à esquerda. Numa linha só. Massa, né? Geralmente isso aqui a gente usa nos cabeçalhos. Aqui tem autor do livro, aqui no meio, título do livro, aqui número da página. Geralmente a gente vê isso em livro. E a gente não podia só tratar as coisas muito básicas, né? A gente colocar um pouquinho de coisa avançada para a galera que é mais avançada também, né? Ter algum tipo de ganho. Então, formatação de parágrafo é bem tranquilo, né? Você deve conhecer. Numeração, marcadores também, geralmente vocês usam aí nos textos.
Algo que você não poderia conhecer seria os recos. Aumentar e diminuir o reco e a ferramenta pincel. Alguém de vocês não conhecia isso aqui? Pincel é pincelar formatação, copiar formatação. Então, imagine que tem uma parede aqui com uma tinta fresca azul e eu quero pintar essas 10 cadeiras de azul também. Eu passo o pincelzinho naquela parede, passo aqui, ele copia aquela tinta e traz para cá também, por exemplo. Então, digamos que eu tenho aqui o nome Luciano. Tá, calibre 11, ó. Tem um Luciano aqui. Essa aqui eu vou botar 16. Time New Home. Gostei. Pincelo. Palhaço um pincel. E aplico no destino. Copio só a formatação. Isso é muito interessante. Pode fazer quantas vezes quiser. Quero aplicar agora aqui. Aí quero fazer aqui agora. Pincela. Eu quero fazer aqui agora. Pincela. Aumentar e diminuir o reco. Aumenta. Diminui. Besteira, né? O menu formatar é bom vocês explorarem, né? Questão de parágrafos, borda de sombreamento aí. Geralmente o pessoal dá muito nos cursos básicos, o pessoal até intuitivamente consegue utilizar, né? Colunas, qualquer coisa que você tenha, você pode transformar em colunas sem problema nenhum, formatar em colunas. Em 1, 2, 3, mais à esquerda, mais à direita, aí, com uma linha no meio, por exemplo. Aí até em questão de concurso. O que é que você pode formatar em relação a colunas? Mas pode ter 2 com uma linha no meio, pode, não pode, etc. Você já tem, com essa telinha aqui em mente, né? Você sabe que existe a opção de colocar uma linha entre 2 colunas. Enfim. Exatamente. Fica meio que intuitivo. É como eu pedi para vocês explicarem como é que você fica em pé. Ficando, né? Mas não, você tem uma força aí, da frente para trás, para um lado para o outro, nas diagonais, que vocês vão tentando centralizar, permanecendo aí ereto a maior parte do tempo. A questão das tabulações maiúsculas e minúsculas, né? Opção fonte, né? Você tem esses patamares aqui inteiros, né? Fonte sobrescrito, subscrito, passar um taxadozinho no meio, um taxado duplo, né? Toda maiúscula, todas minúsculas, fazer um sombreamento só no torno da fonte. Você tem toda essa característica específica que vocês podem adicionar nas fontes, né? Em termos de parágrafo, à esquerda, à direita, centralizado, justificado, maior ou menor reco, tudo isso, né, é opção. Opção de marcadores de numeração, bem tranquilo. Alguém tem dúvida como inserir o marcador, uma numeração? Selecionou o que você quer e tem numerado aí. Clicou, tem o marcador. Clicou, tem a numeração. Ou você personaliza, né? Conforme você queira. É letra, algoritmo romano, minúsculo, maiúsculo, letra minúscula, com parênteses. O que você quiser, basta selecionar. Em termos de bordas de sombreamento, questões disso, tem questões em termos de tabela, mas também tem questões em termos de parágrafo. Então, eu quero esse parágrafo aqui com a borda. Não tem problema. Você vai lá e aplica uma borda só nesse parágrafo. Não é só exclusivo para tabelas especificamente. O sombreamento também, da mesma forma. As tabulações que a gente já explicou para vocês, que é importante utilizar, né, para o documento parecer um documento mais robusto, né, mais profissional. Principalmente a gente usa aí em cabeçalhos e rodapés. A gente explica o que é margem e o que é reco, né? Basicamente a margem está lá, especificamente, né, o ponto final aqui, ó, inicial da sua folhinha, até o ponto inicial do seu textinho. Isso seria a margem esquerda, isso seria a margem direita, isso é a margem superior, lá embaixo tem a margem inferior. O que é um reco, né? É uma posição do texto
a partir da margem aqui do textinho. Você tem aí alguns 2,5 cm a partir da margem. Então, tem um recuo aí interessante. Em termos de ajustes, né, na régua, a gente utilizou, está ensinando ali basicamente como operar isso aqui. Você pode fazer esse ajuste de régua, né, não utilizando, né, a formatação em si. Se você usar um aumento de régua aqui, faz isso aqui, já vai. Às vezes é mais prático. Né? O que é que significa isso aqui? Né? Basicamente, a parte de cima seria o início do parágrafo e a parte de baixo seria o início da segunda linha. Né? Observe que a primeira linha, o texto todo, né? Segunda linha, a partir da segunda linha do parágrafo, esse carinha de baixo comanda. A primeira linha, carinha de cima comanda. Você pode mover eles separados ou juntos. A sua aí, opção. E aqui a gente ensina passo a passo esses itens específicos para vocês. A questão do recuo direito, dá também para trabalhar ele, assim que vocês queiram, sem problemas. E como ajustar as margens usando a formatação de configuração de página, né? Aqui em layout de página tem a posição margens, e aquela telinha é exatamente essa aqui, ó. Onde ele pode dizer o quanto de centímetros vai utilizar no recuo superior e inferior, esquerdo e direito. E no final, isso foi basicamente a porçãozinha do nosso capítulo 5. O que é que a gente pediu nessa semana? Nessa semana, se eu não me engano, nós pedimos que vocês fizessem um textinho, uma mini redação, que tivesse um títulozinho e umas 10 linhas, onde você ia tentar descrever essa redação, os pontos marcantes da sua infância, né? Que você, mesmo aí envelhecendo, aquelas informações, aqueles momentos, né, ficam gravados na sua mente e não saem da sua cabeça. Então, é um passeio na frente da sua casa que seu pai está te levando, né? É um abracinho que você deu na sua mãe, é uma queda que você levou, subiu na grade de casa, pensou que era super-homem, e vai, o cachorro correndo atrás de você. Eu tenho um monte de lembrancinha desse tipo que não sai da minha cabeça, né? Empinando uma pipa dentro de casa, meu primo fez a pipa para mim, fiquei feliz, aí ele saiu correndo, não viu, pisou na pipa, chorei que só do outro, tinha 2 anos. Não sai da minha cabeça. Aniversário de 1 ano, né? Minha avó comprou um brinquedinho lá, a pilha, era um carrinho de bombeiro, né? Aí botou a pilha e o carrinho não funcionou. Era vermelhinho. Ela foi e voltou, foi na cidade novamente, trocou para uma ambulância, trouxe, botou a pilhazinha, a ambulância começou a rodar na sala da casa dela, né, por exemplo. Não lembro disso até hoje. Tem até hoje essa ambulânciazinha. Mais de 35 anos a ambulânciazinha tem. Está aí comigo em casa. Possivelmente não funciona mais, mas mantém aí o caráter, né? O caráter específico de sentimentalismo, né, daquela época. E além de você fazer essa redação, a gente pediu vocês formatarem uma coisa bem simples, bem intuitiva, o textinho e mandar como arquivo. Tranquilo? Alguém teve dificuldade em fazer essa atividadezinha lá? Beleza. Show de bola. E aí na internet, chegou alguém? Vamos ver. Ninguém. Estou triste. Eu vou fazer isso mais não. Vou gravar só e publicar. Nesse outro capítulo a gente trata de figuras, tabelas, né, layout de página, novamente aí passa por margem e orientação, visualização e algumas quebras, e cabeçalho e rodapé. A gente entende com isso, o cara está fazendo um trabalho minimamente interessante. Então a gente começa a usar com as tabelinhas, né, e a gente consegue aqui passar algumas informações a mais, né. Possivelmente algumas pessoas podem pensar que só consegue fazer somas e médias, né, em tabelas aí no Excel, etc. Não, no Word a gente consegue fazer isso. Tentar abrir o nosso Word aqui e apagar o que a gente fez na semana anterior. Em seção de tabelas, geralmente se eu quero inserir algo ou alguma coisa, né, eu tenho que buscar a parte de opções ou menu inserir. Vai ter logo aqui o tabela para a gente, né? Muito simples. Eu quero a tabela de quantos? Digamos 5 colunas, 3 linhas. Faz o desenho aqui, clicou, está inserida a tabela. Nome.
idade, endereço, valor, sei lá, 1, 2. Se der um tab, a tabela vai aumentando para você, conforme você vai dando tab e solicita isso aí de informação. Então você tem uma série de opções aqui dentro de tabela, né? Inclusive a opção forma, onde aqui você pode somar o que está acima desse determinado momento aqui. Cliquei em formular, dei um OK, 1 mais 2, 3, somos só 1. Digamos que isso aqui seria o total. Informações como inserir, né, mais linhas, né? Posiciona aqui, ó, clica no maisinho, inserindo mais linhas, ou mais colunas, conforme você queira. Ou excluindo uma coluna com direito, excluir. Ou excluindo linhas com direito, excluir. Formatações que vocês devem conhecer aí, né? O negrito, o itálico, sublinhado, o riscado, sobrescrito, subscrito, tudo isso aí pode ser aplicado em qualquer tabela. Soma e tem média também. Média. Aí você vai usar a forma average, que é média em inglês. Aqui, né, esse resumozinho, né, de operações com tabela, a gente mostrou aqui para vocês, né, como inserir uma linha, uma coluna, como pagar uma linha, uma coluna. Mesclar células, né, o que é isso? Né, juntar duas células em uma. Geralmente aqui em opções de layout, a gente tem a opção de mesclar células. Tinha duas células aqui diferentes, virou uma só. A opção de dividir células, pega uma célula e divide em duas. Né? Aqui só tem uma célula, se eu dividir aqui, ficará duas células. Para desfazer, Ctrl Z ou mesclar. Você tem esse tipo de opção. Você consegue formatar as informações nas tabelas. Ó. À esquerda, superior, centralizado superior, centralizado direito. À direita, né, superior, centralizado esquerdo, centro direito e direito. E inferior, esquerdo, centro e direito. Você consegue brincar com esses textinhos aí da sua tabela, né? Dependendo aí da região que você fique, vai dar para ver isso notoriamente. Direções de texto, a gente também trata isso uma função, onde você consegue fazer, né, um textinho ficar na vertical, na horizontal, coisas do gênero. Além da autoformatação da tabela, né? Desde as versões mais remotas do Word, ele fornece aí opções de autoformatação, que é o quê? Você deixar uma tabelinha toda bonitinha com um clique. Por exemplo, tem diversas opções, eu escolhi uma delas lá, ele formata tudinho para você. Deixa lá. Gostei não. Usa outra formatação. Autoformatação. Sozinho ele formata a tabelinha para você. Deixa tudo bonitinho. Classificação, né? Se eu tenho diversos nomes aqui, Luciano, Matheus, Severo, Luci. É uma tabela imensa. Você tem a opção de classificar, ordenar de forma crescente ou decrescente. Ele vai mencionando aí em ordem alfabética, por exemplo. Muito, muito mesmo. Nem percebe às vezes. Como inserir figura, imagem no texto, né? Então a gente vai dizendo aqui como fazer isso para vocês. Então, na prática, inserir. Aqui a gente tem uma gama de imagens e outras opções, né? Uma imagem específica. Um código de FPE. Então, cuidado quando vocês forem manusear figuras, né? Para vocês não perderem a proporção da figura, né? Então, geralmente a gente orienta aumentar ou diminuir só pelas diagonais, ó, que a proporção se mantém. Você não deixa as letrinhas gordinhas, nem magrinhas. Mantém a proporção. Isso pode ser um desastre aí com uma foto. Né? Você pode parecer mais gordo ou mais magro, dependendo da foto que você pode manusear.
E aqui tem outros elementos gráficos que a gente cita, como Word, inserir autoforma, organograma, e a gente explica cada um deles. O que é um clipart, né? É uma figura pré-definida no próprio Word. Então, só fazendo exemplo de cada um deles, né? Inserir imagens online, isso aqui seria mais ou menos a clipart, né? Você consegue inserir informações ou figuras relacionadas com algum tipo de tema. Eu quero inserir uma figura de um computador. Não tem aqui não. Inserir imagens online e digita aqui, computador. Ele vai encontrar os computadores para vocês. Quero buscar aqui um DNA. Vou achar o DNAzinho para vocês. Tranquilo? Achou interessante, seleciona, manda inserir. Se ele tem a licença aberta, vai inserir. Outra opção. Além dessas figuras, você tem a formatação das figuras. Então você pode oferecer correções aí de nitidez, de cor, deixar uma cor mais viva, né? Deixar uma figura mais nítida, levar essas cores, né? Mais para o laranja, mais para o amarelo, mais para o roxo, preto e branco. Alguns efeitos artísticos você pode aplicar, a figura fica parecendo um desenho feito com lápis de cor, coisa desse tipo que hoje em dia dá para fazer isso com um clique só. Parece uma figura feita com lápis de marceneiro ou carvão. Bem interessante, né? Faz também. E aqui nas opções de cor, né? Você tem as opções com as cores assim, ó, desbotadas. Aí fica aparecendo uma marquinha d'água. Definir com transparente, né? Caso vocês precisem. Estou utilizando muito essas apresentações nossas. E essas figuras vocês podem aí também ter uma autoformatação delas. Ó. Eu quero que essa figura fique assim, mais ou menos nessa formatação. Ou nessa daqui, assim, assado. Vocês que decidem como a figura vai ficar. Observe que teve outro formato aqui, ó, de desenho com sombreamento por trás. Bem interessante. Inserindo autoformas. Autoformas seriam basicamente isso aqui, né? Você tem setas largas, formas básicas aí, ó, triângulos, retângulos. Questões de concurso também geralmente caem isso aqui. Fluxogramas. O que é que tem no autoforma? Eu tenho que saber isso aqui. Ou lembrar, né? Para ver e não passar aí despercebido no concurso. Para inserir, bem simples, clica na autoforma que você quer, vem aqui e faz o desenho. Aqui você precisa ter um maior controle aí para redimensionar. Bom dia, querida. Bom dia. Nas autoformas também você consegue ter umas formatações já prontas e pré-definidas. Né? Geralmente aí vocês conseguem adicionar texto nessas autoformas. Então, para criar aí fluxogramas, né, alguns desenhos específicos, onomatopeias, são bem interessantes nesse tipo de utilização. Inserção de gráficos, smart art, são questões aí de processos, hierarquia, definições de empresa, né? Você consegue inserir isso facilmente, só basta preencher com os cortes. O gráfico, semelhante ao Excel, você precisa ter uma tabela com informações necessárias para isso, para que o gráfico possa ser criado e inserido. No instantâneo, né? Como se fosse uma captura de tela, print screen, você consegue fazer recortes, né? Então, se eu queria capturar isso daqui, você capturaria e traria para cá. Tá lá. Bonitinho. Na hora feito caldo e cano. O Word seria basicamente você inserir um textinho, né, com uma formatação diferenciada. Eu quero um textinho assim, por exemplo. E aqui você inseriria. CFE Pronatec. Isso entra como se fosse uma figura. Que você pode mover e colocar onde você quiser. Fazer até figuras por trás, esses textinhos na frente. Fazer umas mini artes. Umas artezinhas pequenininhas, né? Uma arte topada mesmo estaria no CorelDRAW. Mas aqui ele já tem recurso suficiente para você enganar muita gente. No próprio Word. Cabeçalho e rodapé são informações interessantes, né?
Então, digamos que eu queira aqui criar um documento novo. Esse documento seria um papel timbrado, por exemplo, do IFPE. Papel timbrado, geralmente, a gente coloca no cabeçalho e rodapé, que fica padrão, e você só preenche a informação. Seja um memorando, seja uma declaração. Eu vou fazer aqui um papel timbrado do zero. Vou escolher a parte centralizada para isso. Por exemplo, eu quero inserir aqui uma figura que eu não tenho ela. Eu vou escolher aqui, sei lá, o brasão das armas. Brasão das armas. O que é o brasão das armas? É um símbolo da República do Brasil. Cada país tem o seu, cada instituição tem o seu, e o Brasil tem o dele. Mano, seria. Qual a qualidade da foto? Redimensiona, ó, pelas diagonais. Cuidado para não redimensionar demais, né? E você também pode utilizar a ferramenta de formatação aqui, específica, né? Para a figura. Esse redimensionamento. Tem as propriedades da figura, né? Tem tamanho e posição. Aí você não está com o saco, está formatando isso. Eu quero uma figura que tenha 2 centímetros por 2 centímetros. Foi. Se você já tem mais ou menos, né, o tamanho do troço. Aí digamos que você queira também centralizado, Time New Roman, tamanho 12, negrito. Aí começa aí a especificar, né? Serviço Público Federal. Ah, esqueci de colocar, era em maiúsculas. Não tem problema. Se esqueceu de colocar em maiúscula, seleciona o textinho que você quer que vá se tornar maiúscula. Você pode pedir para transformá-la em maiúscula. Não precisa apagar e digitar de novo. Beleza? Também pode ser. A tecla de detalhe para isso é Shift F3. Você bota todas as opções, tudo minúsculo. Só as primeiras, todas maiúsculas, por exemplo. Sei lá, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Tecnológica, Instituto, exatamente, Campus EAD. Como campus é uma palavra estrangeira, toda palavra estrangeira no documento a gente coloca em itálico. EAD é uma sigla, você segue de ponto, não? Então você coloca a palavra por extenso. Dando um ESC, ó, isso aqui fica protegido, como se fosse papel timbrado. Qualquer documento que a gente quiser fazer, quero fazer a declaração para vocês agora. Declaração centralizado, justifica, sabe? Declaro para os devidos fins que, sei lá, Alex, gentil, aluno regularmente matriculado sob o número 2017 C D 078, sei lá. Neste estabelecimento de ensino. Só para não ficar muito 14, sabe que o cara tem problema aí de vista. Time New Roman. Lembra da pincelada? Repetir aqui
geralmente data é à direita. Se você quiser inserir a data, insere. Se não quiser, insere a data de forma automática. Cadê você, datinha? Data e hora. Insira esse textinho aqui para mim. Atualiza automaticamente. Se voltar aqui amanhã, tá 11. Depois de amanhã, tá 12. Vai ter, não sei se você vai ter desempenho de programas e aplicativos, né? Quem entrar vai dar fundo no Word, que era fazer uma aula direta, gerar certificado, coisas do gênero. Mas a disciplina é muito grande, poucas horas, né? Vai ter que dar só basicão para vocês conseguirem fazer os trabalhos daqui para frente. Uma entrevista, por exemplo, que está preenchendo, tem que ter. Tem que preencher. Quando você dá um tempo para preencher, Eu quero saber de alguém. Cor. Definir cor transparente. Definir cor transparente. A figura, para deixar bem natural mesmo, parece que o cara assinou por cima. Joguei a figura para trás do texto, por exemplo. Se mandar imprimir, sairia assim no papel. Vou aumentar o zoom para vocês. Você deixa do jeito que ele quiser. Isso aqui, ó, que está aqui em cima, tudinho, a gente utilizou num cabeçalho, por exemplo. Se eu quisesse fazer um rodapé, se quisesse, sei lá, digamos que eu quisesse colocar o endereço da instituição. Rua Sobe 10, número exato, bairro, não sei, cidade, sei lá, estado doente, por exemplo. Segue a formatação padrão lá, específica que você colocar. O bom disso é que se você fizer um documento de 100 páginas, você teria que escrever isso aqui nas 100 páginas, se você não está usando cabeçalho de rodapé. Se usa cabeçalho de rodapé, ó, próxima página. Já está lá. Toda a página vai estar bonitinho. Isso é uma dúvida tua que parece ser simples, mas não é. Na primeira emprego que eu tive, no segundo, na realidade, emprego que eu tive, eu cheguei para trabalhar, né, e tinha gente lá trabalhando, que era gerente, fazendo livrinhos, apostando para a escola, e numerando as páginas na mão. Na mão. Não tem necessidade, né? Cabeçalho de rodapé aqui, quando você edita isso daqui, você tem informações específicas aqui de numeração de página. Você consegue inserir a página tranquilamente. Um número de página aí, onde você quiser. Ela colocava página 1, 2, 3, 4, lá em cima seria uma linha. Todos os números de página ia para a próxima página. Ela ia corrigindo página por página, as outras 100 páginas. Eu peguei esse ensinei aqui para ela e ficou maravilhada. Então eu sabia, meu Deus do céu. Isso é o básico. Se você vai fazer um trabalho, tem que enumerar a parte da trabalho, você tem que dar uma configuração um pouco mais, aí tem que estudar o que eu posso trabalho. Eu tenho essa dificuldade, eu não.
sim. Aí isso aí, né, é uma característica, né, que a gente quis especificar aqui, né, além do cabeçalho e rodapé, que é um ponto avançado, né, mas é possível de fazer também, que é trabalhar com seções. O que é isso, basicamente? Né? É você dizer, na primeira parte do documento, o que é aquilo, na segunda parte do documento, o que é aquilo, e fazer configurações de cabeçalho e rodapé diferentes a cada seção. Então, sem numeração na primeira seção, na segunda seção, com numerações de algarismos romanos. Na terceira seção, só numerações normais, arábicos, como a gente está acostumado. Então, você tem a quebra de página, né? Especificamente, que é o que eu fiz aqui, eu quebrei a página. Né? Eu não tinha digitado a página inteira aqui para poder passar para a próxima página, que é o normal que você já conhece, né? Vai digitando, quando está lá no final da página, digita mais um pouquinho e vai para a próxima automaticamente. Eu dei um Ctrl Enter, eu inseri uma quebra de página aqui. Poderia ser também, né? Inserir quebra de página. Mas observe que existe uma seção só nesse documento inteiro. Porque a numeração começa em 1, 2, 3, 4. Aí você poderia inserir quebra de seção e no cabeçalho em si, você teria, ó, e se esse cabeçalho aí, né, é diferente na primeira página, etc. Quando você trabalhar com seção, aí vai ter aqui, ó, esse cabeçalho está vinculado ao anterior, ou seja, a continuidade do anterior, a característica principal, quer dizer, desvincular. Não. É na primeira parte, capa contra capa, não sei o que, sem numeração. Aí do índice para frente, algarismos romanos. Aí seria a segunda seção. Aí agora é texto mesmo, introdução. Quebra a seção, desvincula do anterior, a partir daqui, algarismos arábicos. Segue até o final. Tentem, pratiquem, tirem as dúvidas aí, tragam dúvidas aí. Usem e abusem aí da nossa presença. Essa parte de Ctrl Enter eu deixei registrada aqui também para vocês, né? Já foi questão de concurso também. A parte de visualização de impressão que tinha nas versões anteriores, aqui não tem mais, né? A opção direta para imprimir. Você já vê aqui a visualização de impressão. Consegue ver todas as páginas, se necessário, com maior ou menor zoom. Se quiser imprimir, só clicar nesse botãozinho. E ela vai embora. Pode imprimir para a impressora ou pode gerar um arquivo PDF, né? Com a opção exportar. Para quem nunca viu. Declaração. Alex. Gerei uma declaração aqui, ó, em PDF. Eu posso mandar até por e-mail. E o aluno fica com essa declaração lá no e-mail. Caso precise, é só imprimir, onde ele estiver. Não precisa estar indo na escola para solicitar a declaração. Eu coloquei aqui como é que antes ocorria com a visualização, né? Tinha um botãozinho de visualização e impressão, e tinha essas opções aqui, né? De aumento de zoom, ver a página inteira, ver diversas páginas, para você ter certeza, antes de imprimir, que está tudo certinho. Você ia na opção impressão e mandava para a impressora. Agora eles aglutinaram as duas opções numa só. Aqui as opções de impressão e aqui de visualização. Se está tudo certo, clique em imprimir. Bem tranquilo. No mais, a semana 6 foi isso. O que é que nós reservamos para vocês de atividade lá? A atividade da semana 6, a gente reservou um questionáriozinho de 5 questões. A gente foi em site de concurso, né? Quais questões de concurso que tratam desses assuntos que a gente está tratando aqui? Essas dicas que a gente deu para vocês. Aí tem algumas questõezinhas lá bem simples, a gente pegou, fez um banco de 20 questões e mandou sortear aleatoriamente 5, por exemplo. Então, a sua prova, como for o seu questionáriozinho, pode ser um. O dele pode ser outro. O dela pode ser outro, por exemplo. Né? Ou pode cair as mesmas questões também. Para evitar de um primeiro fazer, e aí? Responder o quê? Para responder isso. O cara vai aí. Quando abrir, cadê a questão que você respondeu? Não apareceu. Eu sou de sacanagem. Não. A gente criou 20 questões e mandou sortear 5 questões. A cada acesso que vocês entram lá. Está disponível aí para vocês até dia 13, eu acho. Até dia 13. Só confirmando aqui.
A 4... Acho que tá tudo certinho. Deixa eu ver lá. Ah, vai ser ainda, né? Eu vou fazer isso segunda-feira. Aqui tinha sido enviado 34 atividades. Aí tinha umas 3 pessoas que não tinham enviado. Aí eu escolhi, agora tenho certeza que quem não enviou, mandou, e pode ter pessoas como você, né, que deu uma atualizada lá. Eu vou revisitar tudinho a partir de segunda. Vou deixar que os colegas, né, façam a avaliação até amanhã, meia-noite. Na segunda-feira eu passo a régua. Quem avaliou, avaliou. Quem não avaliou, eu avalio lá. E fecho a nota de vocês, da atividade 4. Na atividade 5, eu vi que o outro professor, o Eduardo, já corrigiu a maioria. Só falta 2 ou 3 arquivos aí para corrigir. E a atividade 6 vai ser corrigida automaticamente, né? Eu coloquei lá a resposta correta e qual era a resposta correta, né? Então, na hora, você já vai saber qual é a sua nota. Exato. Só para saber aqui as estatísticas. Lá tinha enviado 34 e eu avaliei as 34. Agora tem 37. Eu tenho que ver das 34 quem foi que atualizou e essas 3 que o pessoal mandou depois. Aqui foi enviado já 42 atividades. É só 6 que precisa de avaliação. Então o rapaz já avaliou aí 36 atividades. 36 atividades. Eu preciso avaliar 6 para fechar. Ainda bem que ele está avaliando bem rápido, né? Um cara bem tranquilo, Eduardo. E capítulo 6, né? Vai ser esse momento aí de questionário. Aí a gente vai já entrar na parte de ou é PowerPoint ou é Excel para a próxima semana. Só tenho que verificar. Eu acho que é o Excel para depois fechar com o PowerPoint. Porque semana 7 é Excel, semana 8 é Excel, semana 9 PowerPoint. Aí fecha o assunto. Aí vai ter um tempinho e deve ser liberada a prova para vocês. Está mais agendado esse dia. Tem uma outra aula presencial. Tem. Está marcado para a próxima semana. Não sei se vai ter assunto suficiente para conversar não, mas tudo bem. Dia 17, Eduardo vai dar essas 2 aulas. Geralmente, né, cada trabalho só tem 2 pessoas para avaliar. Aí pode aparecer mais de um trabalho para você avaliar lá. Aí quanto mais fizer, melhor. E é o sistema que faz isso, nem sou eu, digo. Se a pessoa fez, distribua. Eu quero 2 pessoas avaliando o trabalho de alguma pessoa. Fica aí uma pessoa que liga, a outra não vai dar a mesma nota, então a gente vai ter mais ou menos uma médiazinha, né? E ainda tem a fase de validação que é a minha. Eu vou lá e valido presencialmente. Deixa eu fechar aqui. Cadê o gravador? Mais ou menos 2 horas de conversa.